Bom dia, tudo bem? Aqui é Ricardo Selig, você está na Collector Zoom e esse é um vídeo onde eu compartilho com vocês as leituras que fiz recentemente, os quadrinhos que li nas últimas semanas, tá? Apresento a leitura aqui e faço uma breve análise de cada um desses títulos. Eu vou começar por vários quadrinhos da editora Bonelli, publicados aqui no Brasil pela Mitos, porque é uma editora, é um universo que eu não consigo me afastar muito, faz parte do meu dia a dia aqui ler muito esses títulos da Bonelli já há alguns meses, tá? Começando por esse aqui, Zagor Origens, material publicado pela Mitos em 2021 e publicado na Itália em 2019, tá? Pelo que eu entendi aqui. O que acontece com Zagor? Eu li só uma história de Zagor até hoje, Odisseia Americana, que é considerado um clássico do Zagor, escrita inclusive pelo Guido Nolita, que era o pseudônimo do Sérgio Bonelli, criador do personagem, e li também uma história num Tex Willer, que tem um encontro do Tex com o Zagor. Essa Odisseia Americana, apesar de ser considerado um clássico, está sendo relançado inclusive pela Panini agora, nos próximos meses, eu não curti muito, entendeu? Enfim, boa história, mas não atendeu as minhas expectativas. Daí encontrei esse material aqui em sebo. Como está escrito aqui, é Zagor Origens. Então o que acontece aqui? O editor da revista do Zagor, o Moreno Buratini, ele reconta a origem do Zagor aqui, porém sem abrir mão dos fatos cronológicos. O que ele faz? Ele pega a história original, a origem original, digamos assim, e atualiza por uma linguagem mais contemporânea, inserindo alguns elementos aqui que foram revelados ao longo das décadas da história do personagem. Tipo, ele foi criado lá nos anos 60, então ele atualiza isso 50 anos depois, tá? Este material aqui é muito bom, eu acabei de ler, inclusive, antes de gravar esse vídeo, e ele mostra as origens do garoto Patrick Wilding, como ele se transformou no Zagor a partir da tragédia que abateu os seus pais, tá? Esse material aqui, ele é muito indicado para pessoas que têm uma dificuldade, por exemplo, em ler Bonelli, não só pelo fato de ser preto e branco, mas pela estrutura mais tradicional dos quadrinhos da Bonelli, a diagramação mais tradicional. Esse material aqui tem uma diagramação e uma arte sensacionais, tá? Sensacionais. Achei muito bonita a arte, achei muito bonita a diagramação do material. São 2 volumes, esse aqui é o volume 1, já vou atrás amanhã do volume 2. Cada um desses encadenados aqui traz 3 histórias, todas elas começam com uma águia, né? Um elemento marcante e sempre presente na iconografia do Zagor, né? Esse símbolo aqui é uma águia contra o sol, então eles fazem essa brincadeira aqui e fica muito, muito, muito legal, tá? Eu gostei muito deste quadrinho, aqui a águia, novamente. Eu achei a arte realmente maravilhosa e me ajudou a ter contexto sobre o Zagor, que é, junto com o Tex, ao lado do Tex, o personagem mais clássico da Bonelli. Recomendo bastante, tá? Indo para Tex agora, li este aqui, Tex Willer Especial Um Homem Pacato. Essa Tex Willer Especial teve 4 edições, faltava só essa, que é a número 2, que eu não tinha lido ainda. Primeiro eu quero elogiar aqui a parte gráfica, tá? Porque a capa é no material fosco, assim como é no Zagor. Inclusive me esqueci de mostrar aqui, olha essas artes que tem aqui dentro, nas orelhas do Zagor aqui. Sensacional, né? Então esse acabamento fosco deixa o material diferente, assim, algo que me agradou bastante. Inclusive está aqui atrás, ó, o volume 3, já anunciando o encontro do Tex Willer com o Zagor, que eu comentei aqui. Essa edição, O Homem Pacato, foca no Sam Willer, que é o irmão do Tex. E eu gostei dessa história porque ela aborda um lado do faroeste que contrasta com esse lado que é representado pelo Tex, que é o justiceiro, o cavaleiro, homem idealizado que pega o seu cavalo, sua arma e resolve tudo com um senso inabalável de justiça. O seu irmão, o Sam Willer, ele é o contrário disso. Ele é um cara que não quer viver esse caminho, não quer trilhar esse caminho que era comum aos homens da época,
o que ele quer é cuidar do rancho, ele quer conhecer alguém, ele quer construir uma família, ele quer ter uma vida mais simples, por isso o título Um Homem Pacato. A história foi escrita pelo Roberto Recchioni, que foi durante muito tempo editor do Dylan Dog, com a arte do Stefano Andreucci. A arte é linda, tá? Olha as expressões dos personagens aqui. Muito, muito bonita, tá? Cara, me pega muito esses quadros aqui em preto e branco, com essas paisagens do Velho Oeste. Eu acho isso aqui incrível. Achei muito bonito e a história muito boa, inclusive, tá? Olha esse quadro de ação aqui. Recomendo bastante, principalmente por mostrar esse outro lado da idealização do macho alfa do Velho Oeste. Aqui nós temos um homem normal que só queria viver a sua vida, o seu rancho, construir uma família, fazer o seu rancho ser sustentável, viver daquele cotidiano onde ele tem que enfrentar esses justiceiros que às vezes estão de um lado da justiça, o outro não e tal. Gostei muito, bela edição. Eu entrei em algo que eu não tinha entrado ainda, eu entrei num poço sem fundo aqui, ainda bem, que são os formatinhos da Bonelli, tá? Eu fiquei muito impressionado com o Mágico Vento, que eu tenho aqui, ó, esse vermelhinho aqui, o relançamento da Mitos em formato italiano, que é esse formato aqui, tá? O formatinho, ele é menor, tá? Então eu fiquei muito impressionado com o que eu li lá no Mágico Vento, e me faltava uma edição lá, que é a número 18, que eu não encontro em lugar nenhum. Daí chegou no sebo aqui, alguém se desfez uma coleção enorme de Mágico Vento, estava lá a número 18, finalmente li, e peguei várias outras, tem várias aqui do lado ainda que eu vou ler. Aqui estão várias que eu quero mostrar. A edição 18, A Sombra do Guerreiro, a edição 23, Os Impiedosos, edição 24, O Homem Sem Rosto, edição 25, O Inimigo Sob a Pele, edição 26, Semeadores de Morte, e edição 27, A Última Emboscada, tá? Aqui o destaque vai pro arco que tem início aqui no número 24. Cara, essa história aqui, O Homem Sem Rosto, apresenta um ator, que é esse cara aqui, o Dick Carr, que é atacado pela sua mulher ciumenta durante uma peça, um negócio bem parecido com a Origem de Duas Caras, inclusive ela joga ácido no rosto dele, e ele passa a ter o rosto desfigurado. Mas como ele é um ator daquela época, lá do final do século XIX, ele tinha como hábito se caracterizar para interpretar seus personagens. Então ele encarna outras pessoas e começa a fazer uma nova, digamos, carreira ali no Velho Oeste, tá? Olha esse quadro aqui, me lembrou muito o Exorcista, com aquela imagem do padre e tal. E, cara, é interessante aqui porque ele é inserido nessas 4 edições e tem um papel fundamental, pelo menos até aqui, e acho que daqui em diante também vai ter mais algumas edições, porque é muito, muito interessante o que o Gianfranco Manfredi faz a partir daqui e vai até aqui. Muito, muito, muito bom. Me chamou a atenção também bastante essa página inicial aqui, que mostra a troca de correspondências com o pessoal daquela época lá. Essas edições aqui são de 2004, originalmente, então tem uma troca de ideias aqui bem interessante, início da internet, assim, o pessoal, os leitores tradicionais de Tex elogiando o Mágico Vento, que era melhor do que Tex naquela época. Eu nunca li muito Tex, assim, li e gostei, mas Mágico Vento pra mim é uma obra-prima e tal. E, cara, as edições em perfeito estado, tá? Perfeito estado. A única coisa que incomodou um pouco aqui foi que elas vêm com um cheiro fortíssimo de naftalina. Mas daí eu já isolei, coloquei numa caixa aqui. Mas a própria naftalina, tipo, deixou o material em perfeito estado. Ele é amarelado aqui do lado pela passagem do tempo, porque é um papel jornal, mas internamente as revistas estão perfeitas, tá? Até gostaria de saber por que a Mitos lançava em formatinho, não formato italiano, tá? Gosto muito de ver os anúncios da época, tá?
anunciando Mr. No, que depois foi descontinuada. Aqui Tex, mais Mr. No. Essa aqui, ainda uma edição, olha que interessante, escrita pelo Tiziano Sclave, que é o criador do Dylan Dog, né? Mais Tex aqui, Zagor, e aqui Dhampir, anunciando o lançamento de Dhampir, que foi por não sei quantas edições teve na Mitos, hoje é publicado pela editora 85, porque na Mitos a série não se sustentou, não encontrou público, tá? Além de Mágico Vento, eu entrei daí naquela que eu acho que é a minha personagem favorita da Bonelli, junto com o Dylan Dog, que é Júlia, tá? Peguei várias edições de Júlia em formatinho. Essa aqui é 43, chamada O Último Encontro. Esta aqui é 44, O Espelho Quebrado. A 48, O Homem de Buenos Aires. A 49, O Pesadelo da Porta ao Lado. A 55, Enigmas Mortais. E a 57, Os Guerreiros. Júlia, pra mim, eu não li nada ruim de Júlia até hoje, tá? Ela é uma criminóloga, ela colabora com a polícia de Garden City, que é a cidade que ela vive aqui, que é perto de Nova York, Nova Jersey e tal. Então, cada edição ela investiga crimes, às vezes hediondos, às vezes chocantes e tal. É um CSI, um Criminal Minds, em quadrinhos, é muito bom. Se você gosta dessas séries, recomendo, tá? Essa edição aqui, que é a 43, O Último Encontro, mostra uma vida dupla de um cara que ao morrer se revela, começa a investigar e revela algo muito diferente, sabe? Gostei muito dessa aqui. Essa chamada O Espelho Quebrado é uma das melhores edições que eu li de Júlia, porque acompanha uma jovem prodígio, ela é violoncelista de música erudita, assim, que acaba encontrada morta por uma overdose de heroína. A pessoa começa a investigar e vê que ela levava uma vida dupla. E, cara, tem algo muito de Twin Peaks nessa edição aqui. Gostei bastante. A 48, O Homem de Buenos Aires, aborda essa questão das ditaduras militares que ocorreram na América do Sul nos anos 1970 e 1980. A gente tem aqui um coronel sanguinário que trabalhava, fazia atrocidades na Argentina na época da ditadura. Acabou a ditadura, o cara foi exilado nos Estados Unidos e ele reencontra aqui um sobrevivente daquela época que é um acerto de contas. Bem legal essa história. Essa aqui também é uma das melhores, O Pesadelo da Porta ao Lado, onde a gente conhece um psiquiatra que está tratando um cara alcoólico que tem alucinações. E ele não consegue meio que distinguir a realidade do que é alucinação, assim. Então aborda o alcoolismo, inclusive com várias informações técnicas aqui, dados sobre o organismo, digamos, o desenvolvimento do alcoolismo, a suposta passagem de algo hereditário, o pai ser alcoólatra, daí os filhos terem uma propensão maior a também serem. História muito boa, como sempre, né? Em Júlia vai levando para um lado ali, você acha que está entendendo o que vai acontecer e tem umas reviravoltas. Esta aqui eu gostei bastante, Enigmas Mortais, um assassino que se comunica através de anagramas, que, por exemplo, Roma é Roma, traz para frente é amor. Anagramas são frases que você reordenando as palavras, elas acabam tendo outro significado. Bem legal esta aqui. E essa última, Os Guerreiros, que é a edição número 57, que mostra um assassinato em um grupo que pratica, como é que é o nome? Airsoft, que são tipo paintball assim, só que não é com tinta, né? Os caras dão os tiros assim e trabalham com táticas militares e tal, só que um deles acaba morrendo por bala de verdade. Daí vai investigar, que é bem interessante. Acho que vale mencionar que todos esses materiais aqui, eles custaram muito barato, R$ 4,90, cara. Então, custo-benefício incrível, tá? Aqui também, Júlia, os anúncios antigos, aqui Tex, e aqui anunciando Zagor. Vou mostrar porque é algo que eu gosto e eu acho que as pessoas também vão gostar. Aqui mais Tex, e aqui
Zagor Extra. Essa outra tem um anúncio de Júlia especial. E aqui, Mágico Vento. Qual a edição de Mágico Vento? 77, que eu não li ainda, tá? Aqui atrás um catálogo com os lançamentos da época, da Mitos. Ali o preço, ó, R$ 4,90. E aqui tem Presentex 2008. Sacadas. Aqui Tex especial de férias. Aqui dentro Zagor Extra. Aqui mais um catálogo da Mitos. E aqui também Zagor Extra. Pronto, acabou o Bonelli aqui. Grande parte do vídeo. Vamos agora para um quadrinho que eu recebi da Darkside, chamado Histórias Fantasmas. Cara, escrito pelo escritor e ilustrador espanhol Borja González. Esse quadrinho veio com este brinde aqui, que é uma vela em forma de fantasma, tá? E eu adorei esse quadrinho aqui porque mostra um grupo de garotas adolescentes que formam uma banda punk cujas letras falam de física quântica, tá? É bem interessante isso. E o quadrinho é massa porque ele conversa com esse trio de garotas que está na atualidade e uma menina que vive na metade do século XIX e não consegue se adequar às normas da época. Então você tem, por exemplo, 1856 e você tem as garotas em 2016. De modo geral, assim, pode até parecer algo meio... uma certa similaridade com Paper Girls, superficialmente, assim, mas só superficialmente mesmo. A arte do Borja González vai explorando diferentes paletas de cores ao longo da história, tá? Olha que bonita essa colorização aqui. E mostra, cara, essa intersecção entre duas linhas do tempo que a princípio parecem não terem muito a ver, mas que no final se revelam muito próximas, tá? O quadrinho ele fecha aqui de uma forma cíclica. Você termina de ler a última página, você pode voltar para a primeira e começar de novo o ciclo, porque é um ciclo meio infinito, assim. A ilustração do Borja eu gostei bastante. Parece que equilibra um traço mais infantil com um traço mais fantasmagórico, assim. Eles são da Darkside, muito... Olha que legal essa página, abri por acaso aqui. Muito bonita, como sempre. A capa se mostra uma ilustração que se estende na frente, no verso. Aqui a lombada, não tem identificação do quadrinho, mas não precisa. Aqui a guarda. E aqui a guarda. O material aqui teve tradução do Paulo Javier. Esse quadrinho é bem recente, publicado recentemente pela Darkside. Cara, gostei, tá? Gostei bastante. Eu tenho uma tendência a gostar dos quadrinhos da Darkside, que eu penso que faz uma curadoria que foge do convencional, assim, e me entrega leituras muito boas. Não falei dos tradutores dos Bonelli, mas todos são traduzidos pelo Júlio Schneider, que é uma lenda aí, pessoal que gosta dos quadrinhos da Bonelli. Daí cheguei na edição número 12 de The Walking Dead, Cercados pelos Vivos, com o Carl aqui na capa, o filho do Rick, né? Cara, essa edição aqui mostra a série caminhando para algo que me agrada muito, que é a desumanização não só dos personagens em geral, mas dos personagens principais. Tudo que aconteceu nas edições anteriores, 11, 10, 9, 8 principalmente, que é um dos quadrinhos mais chocantes que tem, que é o confronto com o governador. Aqui eles chegam em Alexandria, que eu sei que é importante para a série, mas como eu comentei, eu não assisti a série, então eu não sei o que acontece aqui, mas eles encontram um grupo de sobreviventes que vivem numa comunidade chamada Alexandria. Olha que arte sensacional do Charlie Hadlar. E aqui eles tentam, o grupo do Rick tenta se integrar a essas pessoas que estão levando uma vida teoricamente normal dentro de Alexandria.
Mas no final aqui tem uma reviravolta muito legal e que mostra esse processo contínuo de desumanização, pelo qual acho que todos os personagens que cruzaram aqui, apareceram até agora em The Walking Dead, atravessam, sabe? Depois eu peguei esse aqui, o Asa Noturna volume 7, que eu tô fazendo, eu acho uma série excelente. Aqui estão os anteriores, o 3, o 4, o 5 e o 6, o 1 e o 2 eu não consegui. 2 nem quero, porque é um tain e tal, mas o 1 eu tenho interesse, acho que poderia relançar, né? Infelizmente essa edição não tá legal, tá? Escrita pelo Tom Taylor, pela Becky Cullen e pelo Michael Conrad, com arte da Daniele Di Nicuolo e Stephen Byrne. O problema aqui é que começa com duas histórias que são tie-ins da série Cavaleiro dos Pesadelos, que é uma dessas séries genéricas da DC que aparece de tempo em tempo reunindo heróis para enfrentar um grande inimigo em comum, assim. Cara, pra lá de genérico, sabe? Pra lá de genérico. As duas primeiras histórias aqui, muito meia boca, assim, desperdício de papel, tá? Daí na história 3 volta o Tom Taylor e conta um arco em acho que 3 ou 4 edições aqui, com o roteiro dele e arte do Stephen Byrne, onde o Dick Grayson ele vai investigar aqui coisas que ele não sabia, coisas obscuras que acontecem em Bloodhaven, que é a Gotham City dele, né? A arte do Stephen Byrne, como você está vendo, é bem massa. Ele emula bastante o traço do Bruno Redondo, que é o artista principal de Asa Noturna, pena que não está aqui. É uma história boa. Ele emula até algo que é bem recorrente no material do Bruno Redondo, que é mostrar a ação contínua, como nessa página aqui. Tem um nome específico, já falei aqui no canal, mas não me lembro. Cara, achei essa segunda história aqui legal, mas ainda assim abaixo do que foi entregue nas edições anteriores. E no final aqui tem uma história massa, que mostra o Asa Noturna, as Batgirls e o Jason Todd, que é o Capuz Vermelho, né? Meio no cotidiano, assim, que é uma história massa. Infelizmente ficou abaixo das anteriores, tomara que retome o ótimo nível. Daí duas edições aqui da saga do Batman, a 2 e a 3 da segunda temporada, que na prática são a 38 e a 39, o pessoal ali embaixo dando uma gargalhada, né? Essa edição aqui prepara o caminho para o começo de A Queda do Morcego, com o Batman ficando cada vez mais extenuado, aparecendo aqui as primeiras aparições do Bane, o Azrael aqui também marcando muito várias edições. E o ponto alto dela é o final, onde tem uma fuga em massa do Asilo Arkham, arquitetado pelo Bane, que pega o Batman totalmente separado, porque já está extremamente extenuado. A Queda do Morcego começa aqui, e essa edição é ótima, tá? Ótima. Ela abre com uma história que eu nunca tinha lido. Na verdade eu não li A Queda do Morcego, né? Mas essa história eu nunca tinha lido, chamado A Vingança de Bane, que conta a origem do Bane. Cara, 60 páginas, assim, é uma pequena obra-prima, tá? Essa história aqui, que foi escrita pelo Chuck Dixon com arte do Graham Nolan, cara, é maravilhosa. Maravilhosa. Um dos grandes momentos dos quadrinhos dos anos 90, tá? Sensacional, envelheceu pouquíssimo, assim, em termos de narrativa e de estilo de ilustração. Maravilhoso. E daí, na sequência aqui, a gente começa a ver a Queda do Morcego na prática, né? Com o Batman indo atrás dos caras que fugiram do Asilo Arkham, enfrentando aqui o Chapeleiro Louco, o Ventríloco e o Zaz, que é um assassino psicopata, que sempre que mata alguém ele faz um cortezinho nele. Edição ótima, recomendo. E para fechar eu reli Legado de Júpiter, do Mark Millar, com arte do Frank Quitely. Cara, isso aqui é um desses quadrinhos que a gente pode colocar dentro dessa esfera da desconstrução dos heróis. Mostra um grupo de exploradores que na década de 20 descobriu uma ilha secreta, perdida no meio do oceano, e lá esse grupo ganhou poderes muito especiais, assim, que os transformaram em
super-heróis, tá? Então a gente tem aqui umas analogias assim ao Superman, Mulher Maravilha, mas o foco é nos filhos desses super-heróis, tá? Cara, o Frank White ele aqui tá voando num nível assim absurdo. Absurdo. As ilustrações do Frank White aqui são estupendas. É um material que tem muita carga política, inclusive. A gente tem aqui o Superman da história aqui que confronta os filhos, tal. Os filhos não querem muito, são celebridades os filhos, mas não querem muito envolver nessa questão de justiceiro. Cara, e tem arte assim, meu Deus do céu, olha só isso aqui, adorei esse material. Eu tinha lido já esse primeiro volume, que eu já gostava bastante. Esse segundo eu não lembrava se tinha lido ou não, mas aqui dá sequência. Eu acho que a série Legado de Júpiter ela fecha nesses dois. Daí depois tem prequels, tem sequências, mas a série mesmo são esses 2 volumes aqui. Pena que esse segundo volume tem vários erros de revisão, tá? Ele foi publicado em 2016 ou 2017, se não me engano, pela Panini, em 2018. Tem vários erros de edição, de revisão, acaba prejudicando a leitura, tá? Mas recomendo, ótima série. O Mark Millar meio que parece que se perdeu ao longo dos anos, mas aqui ele tá voando e a arte do Frank White ele é maravilhosa. Era isso, gente. Minhas leituras com breves resenhas, espero que vocês tenham se interessado por algum desses títulos, todos muito bons, tá? Todos muito bons, tenham conseguido ler coisas muito interessantes. Esse Asa Noturna aqui não é o mesmo nível dos anteriores, mas não chega a ser tão ruim, com exceção das 2 primeiras histórias que estão ali. Recomendo bastante, leia Bonelli, viva Bonelli, vá além de Marvel e DC, tá? Porque tem muito quadrinho bom aí, sendo lançado pela Bonelli, pela Darkseid. Walking Dead é um exemplo disso também, enfim, Legado de Júpiter, enfim. Era isso, obrigado por assistir, até o próximo vídeo, dê like nesse vídeo, inscreva-se no canal, conheça o clube de membros e era isso, amor pela leitura, paixão pelos quadrinhos, conversa, né, com amor pela música, paixão pelos discos. Até!